o mundo preparado para o anticristo. Antes disso, eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso presidente, Bispo Oídes, pela vida da sua digníssima esposa, Bispa Neuza. Deus abençoe. Deus abençoe ao pastor Samuel, ao pastor Itamar e toda a extensão da diretoria da Escola Bíblica Dominical, a maior EBD do Brasil. Meus irmãos, nós vamos fazer um breve resumo dos textos propostos, já lido, que são a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a segunda carta, e também aos Romanos capítulo 12, verso 2. Então nós vamos tentar aqui fazer uma exegese para que nós possamos entender um pouco mais desta lição muito bem preparada. O mundo preparado para o anticristo. O texto que foi lido, que é o texto de referência, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo começa dizendo: irmãos, nós rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós já vemos aqui no capítulo de número 2, verso 1 dessa segunda carta, que Paulo fala de dois eventos. Paulo está dizendo: rogamos pela vinda do Senhor, que a parousia é a segunda vinda do Senhor, onde Ele virá e todo olho verá, Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde Ele vai pisar no monte, Zacarias 14, 4, onde quem está passando por os apuros, dentro já do Armagedon, que é Israel, clamará por Ele, Zacarias capítulo 2, verso 10, e Ele descerá com a igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Então, esta vinda do Senhor é a parousia. Mas veja que ele também diz: e rogo pela reunião com Ele. Então, há aqui dois eventos. Paulo está falando da parousia, a segunda vinda, e Paulo está falando da reunião. Apesar da palavra reunião não estar direta relacionada ao arrebatamento, mas há uma inferência direta ao arrebatamento. A palavra reunião, epissonagogue, é uma reunião realmente, um ajuntamento. Então aqui Paulo começa a colocar em ordem cronológica esses eventos, que por último será a segunda vinda, mas também haverá uma reunião. O verso de número 2, ele diz que não vos movais facilmente. Essa palavra movais facilmente, ela foi justamente extraída de um abalo, de um terremoto, que realmente ele com facilidade move alguns fatores. Então Paulo diz: não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis por epístola, ou seja, por espírito, por palavra e por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse chegado. Então, nesses pormenores, o entendimento que Paulo está fazendo é a cronologia desses acontecimentos. Verso 1, vinda de Jesus, parousia, e reunião com Ele, o arrebatamento, esse ajuntamento completo. No verso 2, Paulo já vai direto ao assunto, porque ele percebeu com muita contundência as provas de que a igreja de Tessalônica estava sofrendo um ataque intelectual, espiritual e pedagógico. Havia rumores que Jesus já havia voltado e que o seu dia, quando fala do dia de Cristo, na verdade, o original é dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não representa os fatos e os eventos somente de um dia. O dia do Senhor, ele representa o período tribulacional do seu juízo. Que esse juízo, ele vai ser derramado em 3 etapas. O dia do Senhor, ele consiste no período tribulacional de 7 anos, que será dividido em 3 etapas de juízo. São 2 tempos de uma semana, são 7 anos, 2 tempos de 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio,
Mas em relação aos juízos, são três. Primeiro, os selos. Segundo, as trombetas. E terceiro, as taças. Já existe juízo nos selos, porque esse dia do Senhor, ele é toda a estrutura tribulacional. Então Paulo está combatendo essa ideia que foi lançada de três formas na igreja de Tessalônica. Primeiramente, alguns estavam profetizando que o dia do Senhor já havia chegado. E só para fortalecer essa questão, o dia do Senhor não é o mesmo evento da vinda do Senhor. A vinda é a parousia, o dia do Senhor é o seu juízo em três etapas. Então Paulo se preocupou muito e ele registrou no capítulo 2, a partir do verso 1, um dos textos mais complexos da Bíblia Sagrada, tratando dos últimos acontecimentos. E Paulo diz: não vos perturbeis por espírito. A palavra que espírito, ela vai dizer menção em que estavam profetizando que o dia do Senhor já havia chegado. Ele diz também que não vos movais facilmente e não vos perturbeis por palavra. Aqui palavra realmente é pregação. Estavam pregando, aterrorizando a igreja que o dia do Senhor já havia chegado. E terceiro, ele também diz: não também vos perturbeis por epístola, realmente por carta. Havia uma falsificação de cartas a punho, dizendo que esse próprio Paulo, ele havia escrito que esse dia já havia chegado. Então Paulo se contém aqui para corrigir esse erro e essa falsa doutrina que já estava acontecendo. Havia um alarde em que esses homens, profetas, pregadores e escritores, eles atacavam a igreja falando que o dia de Cristo havia chegado. E Paulo agora tenta lembrar os irmãos da primeira carta que ele escreveu, a primeira Tessalonicenses. E ele diz lá no verso 5, não vos lembrais do que eu vos tenho dito? Então Paulo está levando as pessoas de Tessalônica, os irmãos, a lembrar da primeira carta, aonde Paulo escreve, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e verso 10, poder colocar na transparência. Paulo escreve que a igreja, ela está livre dessa ira vindoura. A palavra ira em 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 10 é orgue. Então Paulo está dizendo: esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. E Paulo também, ele fortalece esse entendimento na primeira carta também, no capítulo 5 e verso de número 9. O que nós temos no capítulo 5 e verso 9 da primeira carta, 1 Tessalonicenses? Nós temos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ira, se você circular, sublinhar, capturar, destacar essa palavra ira, que realmente faz menção diretamente ao dia do Senhor, nós observaremos que a igreja não vai passar por esse momento tribulacional. Apocalipse capítulo de número 6, versos 16 e 17, já no sexto selo, as pessoas estão reclamando desse momento difícil que já acontece nos selos. E eles clamam dizendo: outeiros e montes cai sobre nós e nos livra da ira do orgue do Senhor. As pessoas já estão passando, a terra já está sendo abalada. Essa ira já está presente nos selos, mas não tão somente nos selos, que representa a primeira etapa do derramamento da ira, também nas trombetas. Apocalipse capítulo 11, também nas trombetas nós temos no verso 18: as nações se iram por causa da ira do Senhor. Nós temos essa ira consumada, intensificada e derramada também, e principalmente nas taças. Apocalipse capítulo 15, verso 1, diz que 7 anjos estão com 7 taças para a consumação da ira do Senhor. Então, quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses 5:9,
ele está dizendo que a igreja está livre dessa ira. Então ele vem corrigindo esse erro doutrinário, essa ideia, essa linha falsa da interpretação, que a igreja de Tessalônica está sendo atacada. E aqui no verso 2 da sua segunda carta, ele está claramente dizendo: não vos movais facilmente. Eu já tenho dito na minha primeira carta, apesar de que havia um breve intervalo da primeira carta para a segunda, foram só 6 meses de intervalo. Paulo escreve a primeira e a segunda no intervalo de 6 meses. E nesse intervalo tudo isso já aconteceu. A falsificação de documentos, a falsificação de uma palavra pregada, que o dia do Senhor já havia chegado. E Paulo está muito interessado, movido pelo Espírito Santo, para corrigir esse falso entendimento. Não vos movais do vosso entendimento, não vos perturbeis por espírito, profecia, palavra, pregação, epístola, carta escrita, como se o dia do Senhor estivesse chegado. O dia ainda não tinha chegado. Paulo, ele aprofunda esse entendimento quando ele diz, no verso de número 3, que ninguém de maneira nenhuma vos engane. É o que ele diz aqui. Porque não será assim antes que venha a apostasia e também se manifeste o homem do pecado. Então, nós colocamos em detalhes toda essa cronologia de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Primeiro Paulo fala que vai haver a parousia e vai haver uma reunião, 2 eventos diferentes. Segundo, ele fala que esse dia da ira não chegou, mas que esse dia da ira vai chegar. E Paulo dá 2 sinais para que esse dia da ira ou o período tribulacional aconteça. Quais são os 2 sinais? A apostasia e também a manifestação do filho do pecado, ou filho da iniquidade. A iniquidade aqui, quando Paulo escreve no grego, ele fala de uma quebra de leis. Ele está dizendo que vai se levantar um homem que vai quebrar as leis e vai dar as leis. Então, a primeira coisa que deve acontecer e que já está acontecendo, antes que esse dia do Senhor aconteça, a saber, o período tribulacional de 7 anos, vai acontecer a apostasia. E aí na lição nós temos algo muito explicado, muito bem explicado, que eu dei um nome sobre filhos da apostasia. Quais são os filhos da apostasia? A apostasia, ela gerou o relativismo, essa ideia relativista. A apostasia, na verdade, é o abandono da verdadeira fé em Deus. É justamente o motivo do crescente relativismo. O relativismo, ele foi marcado pela ideia pós-moderna. O que seria uma pós-modernidade? Trocando em miúdos. A pós-modernidade é justamente a pregação de uma verdade variável, daquilo que não é mais sólido, não possui solidez, não possui robustez, não possui absolutismo. Jesus é o maior exemplo de tudo. Ele disse que ele é a verdade. Então ele é a verdade absoluta. E esse movimento pós-moderno, ele prega que a verdade não é mais absoluta, ela é variável. Ou seja, tudo é líquido, tudo se desfaz, tudo se desfaz. E esse relativismo, ele é filho da apostasia, porque ele tende a afastar realmente o ser humano de Deus com as verdades variáveis. Ou seja, nós estamos vivendo em um tempo que cada ser humano possivelmente tem sua própria verdade. É peculiar do ser humano agora abranger sua própria verdade. Se nós falarmos principalmente da área de família, da área de casamentos, vão chamar a gente de quadrado, vão dizer que casar é coisa do passado, que não precisa, se junta que é melhor, se deu, deu, se não deu, vai embora. Então isso é um relativismo pregado para que essa família não seja nem construída, e se ela for, seja destruída. Então isso é muito grave, que esse relativismo vem pregando como o primeiro filho da apostasia em verdades variantes. Então, o que Paulo diz sobre isso? Na primeira carta que ele escreve a Timóteo,
no capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 3. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstência dos alimentos. Então o verso 3, a parte A, fecha bem esse entendimento de que a ideia desta apostasia, como filho, primeiro, relativismo, é não casar, é proibir, sendo que Deus é o autor da primeira união estável, Adão e Eva. É um matrimônio, a ideia de Deus é perfeita, é boa e agradável, louvado seja Deus. Segundo filho que essa apostasia gerou, são os falsos mestres. Por que os falsos mestres? Porque são eles que pregam uma verdade que não pode ser provada. E essa verdade que não pode ser provada, Paulo chama de fábulas. E ele diz que Timóteo, como representante do presbitério da igreja, ele não podia ser dado a fábulas enganadoras. A fábula, ela tende a também afastar o ser humano da verdade de Deus. Porque a fábula é uma história com E, e não uma história com H. Uma história com E é uma criação humana, uma invenção humana. Então esses falsos profetas que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo de número 4, Paulo fala dessas fábulas. E ele está advertindo o próprio jovem Timóteo acerca dessas falsas falácias. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 2, que prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende e exorte com toda longanimidade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Então, eu acredito, irmãos, que dentro da igreja, pior do que um falso profeta é um falso mestre. Porque às vezes o falso profeta pode ser detectado facilmente pela falsa profecia, mas o falso mestre dificilmente é detectado. Dificilmente. Porque esse falso mestre, ele entende da raiz bíblica, ele entende de tudo. E então ele vai tentando imprimir uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E Paulo já advertia sobre isso, que esses falsos mestres com essas falsas histórias são fábulas, e eles representam também o final dos tempos, os dias. Também faz parte da apostasia como filho, principalmente a desconstrução do homem e da família. Então nós temos o primeiro filho da apostasia, o relativismo, que é a questão de que cada um tem que ter sua própria verdade. Segundo, nós temos os falsos mestres, que pregam as falácias, que pregam as fábulas. E terceiro, a apostasia gera uma desconstrução da família e do homem. Através de quê, principalmente? De um objeto chamado globalização. Essa globalização, ela tende a ser imprimida, impressa nas mentes das nações. Não trabalham mais com equipe, agora trabalham com países. Então, as pautas daquilo que se torna cada vez mais global, quais são? Justamente aquilo que é contrário à palavra de Deus. É o incentivo da liberação de drogas, o incentivo das ideologias de gênero, o incentivo de muitas coisas que farão pauta dessa globalização. Neste mundo global, as características nacionais têm pouca importância. Tal globalização faz parte da agenda do anticristo. Então, na revista, o autor diz que já existe em pauta uma agenda do anticristo. O que é que nós estamos vendo? Governos que lutam para que a família seja sua propriedade.
e mais, interferindo até na educação das crianças e na autoridade dos pais e também no próprio mantimento das famílias, o recurso alimentício. Um dado histórico aqui é que há países como a Austrália que o governo já monta uma forma de proibir o cidadão do sustento próprio. Já está sendo ventilado isso lá, que o cidadão não pode ter o seu, sustento próprio, imprimindo a ideia de que o homem pertence ao Estado. E aí, meus irmãos, nós sabemos que antes que o Estado fosse construído, quem aparece primeiro? A família. Sem a família, o Estado não existiria. Então, a família é a base de tudo. Então, se o Estado oprime a família, que ela seja algo peculiar dele, isso faz parte da agenda do anticristo. Para isso, eu gostaria de ler, aproveitando esse tempo, falando de família, de juventude, de autoridade de pais e de mães, eu gostaria de ler o decálogo do comunismo social. Quando eu começar a ler, você vai começar a encaixar as coisas do que está acontecendo. Existem os 10 mandamentos do comunismo social. Quais são eles? Primeiro, corrompa a juventude de liberdade sexual. Segundo mandamento deles é infiltre e depois controle todos os meios de comunicação. Terceiro mandamento é divida a população em grupos antagônicos e incitando as discussões sobre assuntos sociais. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão longo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. O quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Sexto, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente lá no exterior, e provoque pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Sétimo mandamento, promova greves, mesmo os ilegais, nas indústrias vitais do país. 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade, da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares, infiltrados nos partidos democráticos, devem acusar os não comunistas, obrigando, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse por causa socialista. 10º mandamento, procure catalogar todos aqueles que possuem arma de fogo, para que eles sejam confiscados no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência. Nós estamos vendo isso infiltrado. Esses 10 mandamentos são os 10 mandamentos que são pregados nos holofotes, por trás das cortinas, mas que agora nós conseguimos ver de forma muito clara os 10 mandamentos desse comunismo social. O que se é feito das crianças quando o pai não pode mais corrigi-lo e o educar? O que é feito nas faculdades dos nossos jovens? Há já aí testemunhos, ou seja, testemunhos, de jovens que vão à faculdade com a mente religiosa, intelectual, bíblica, e com 2 meses eles sofrem uma alteração. Eles voltam com a mente lavada, eles voltam com a mente escurecida, e os pais não sabem mais o que fazer. Então, o que essa agenda do anticristo está promovendo, senhores e senhoras, é justamente essa destruição intelectual, pedagógica, dinâmica, espiritual na sociedade, tentando levar o homem a se perder, a ser uma pessoa fraca psicologicamente e emocionalmente. Com isso, essa agenda do anticristo promove 2 coisas. Primeiro, ele não promove uma geração para o arrebatamento. Ele promove uma geração que vai participar da grande tribulação. Com essa degradação, com essa escala indo de mal a pior, quem surge no meio disso tudo? O homem do pecado. É ele que vai surgir diante disso tudo, com o intelectual muito aguçado, com respostas para tudo. Então, a palavra de um pai e mãe dessa forma não vai ter mais peso.
enfraquecendo assim a família, ficando claro que a destruição da família está na agenda do anticristo. Mas a igreja é a resistência para isso tudo. A igreja é a resistência nesse quadro. Por isso é fundamental que se estude a palavra como nunca, que nós venhamos investir mais e mais na escola bíblica, na compra de livros pedagógicos que falem da Bíblia, na oração, que a igreja ela possa ser mais comprometida. Se de um lado a apostasia afasta o homem da verdadeira fé, o estudo e a oração na igreja nos aproximará de Deus, o Todo-Poderoso. Então a igreja é a resistência. Nós não vamos nos calar na rua, nos escritórios, nos estabelecimentos, aonde for, a palavra deve e vai ser pregada. Quem concorda com isso, levante a mão e deixa eu ver. Nós somos essa resistência. Afinal de contas, há uma cobrança muito grande. Oséias capítulo 4, verso 6 diz o quê? O meu povo se corrompeu porque lhe faltou profecia. Não. Porque lhe faltou revelações. Não. Porque lhe faltou conhecimento. Irmão, eu parto de um princípio, eu até falei com o pastor Samuel, de que é melhor a gente ter e não precisar, do que precisar e não ter. Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais mergulharmos na Bíblia, melhor. Acordar com a Bíblia, dormir com a Bíblia, ler a Bíblia, estudar, isso nos fará mais fortes e mais firmes. E essa geração não é a geração da grande tribulação. Eu estou pregando para a geração do arrebatamento, louvado seja Deus. Uma geração forte e firme, pais e filhos, que são usadíssimos nas repartições, na igreja, nas ruas, crianças, jovens e senhores e senhoras, que têm firmeza bíblica, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos também a própria fala de Jesus. Jesus diz, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É o próprio Jesus que falou isso. O nosso erro é falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Nós precisamos mergulhar nessa ideia de ser mais firmes e mais constantes na Bíblia Sagrada. Então, o primeiro sinal, antes que aconteça o dia do Senhor, ou seja, o período tribulacional, é a apostasia. E Paulo já escreveu muito sobre isso, e nós estamos vendo tudo isso acontecer de uma forma muito relutante, muito intensa. O segundo sinal, que antes que venha o dia do Senhor, é justamente a manifestação do homem do pecado, ou seja, o anticristo. Paulo não fala a palavra anticristo, mas claro que o homem do pecado faz referência direta ao anticristo, que ele significa um opositor de Cristo. Nós não vamos entrar muito no assunto do anticristo, porque faz parte da lição de número 9. Mas alguns dados eu preciso lançar aqui ainda antes da minha participação. Anticristo significa opositor de Cristo, contra Cristo, também chamado da besta que subiu do mar, Apocalipse 13. O homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2:3. Besta da cor de escarlata, melhor dizendo, Apocalipse 17. A besta, Apocalipse 17. O homem violento, Isaías 16:4. O príncipe que há de vir, Daniel 9:26. O rei do norte, Daniel 11:40. O angustiador, o iníquo, Tessalonicenses 2:8. O rei feroz de semblante, Daniel 8:23. O anticristo era um homem como qualquer outro, nascido de mulher, porém a serviço de Satanás. Incrível, incrível como o próprio Jesus fez menção disso. Jesus pregando em João capítulo 5, verso 43, ele disse, eu vim no nome de meu Pai e vocês não me receberam, mas virá outro em seu próprio nome e esses vocês vão receber. Foi o que Jesus disse. E Jesus fala realmente do anticristo. Daniel 9:26 diz que o povo desse príncipe iníquo invadiria a cidade. Isso aconteceu no ano 70. Daniel 11:37 diz que esse governante, ele não vai ter amor aos pais, nem ao Deus das suas leis, e nem vai ter amor ao desejo das mulheres. Pode ser que ele seja um machista. Então, Daniel 7:21 ainda fala dele como chifre que faz guerra aos santos. E esses santos, na grande tribulação,
Kadros não é a igreja, é algo sagrado. É aquilo que está dentro das 70 semanas. É Israel que não quis crer no Messias e por isso vai passar pela grande tribulação. Apocalipse 6 também fala desse anticristo, cavaleiro branco. Estou indo para as minhas considerações finais, sem que eu não posso deixar de falar que esse anticristo, ele tem a ideia de quê? De unir a moeda. Já temos a implantação de uma moeda comum na comunidade europeia, o euro, mas pode ser um dólar, pode ser um Bitcoin. A mesma ideia parece prevalecer nos países integrantes do Mercosul. Então ele quer uma moeda, mas ele também quer uma mesma economia, um só mercado. A globalização é realidade. A comunidade europeia do Mercosul, por exemplo, são acordos com objetivos comerciais. Além de uma só moeda, de uma só comércio, ele também quer só uma força militar. Essa força que ele vai usar contra Israel no final de tudo. A organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, ela é uma aliança militar. Como ele quer uma moeda, quer só uma força militar e também quer só uma economia, ele também vai querer somente uma religião. Tudo indica que esse homem, que vai ser gerado da iniquidade, dessa apostasia, ele vai conseguir reger as três maiores religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Terminando essa minha participação, nós temos ainda o texto de Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis, mas sejam transformados. A palavra conformar é de forma do mundo. E transformação de mente é uma transformação intelectual, pedagógica e também espiritual. Sobre isso, Barclay diz que aqueles que são conformados com o mundo, que entraram na forma do mundo, eles são semelhantes a um camaleão, eles mudam de ideia todo dia. Já Wisby, ele diz que aqueles que são transformados, eles são controlados por Deus. Ou seja, se o mundo controla a nossa mente, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa mente, somos transformados. Nós somos transformados dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso? Eu quero fazer uma oração pela sua vida, com a autorização do Bispo Aides. Por gentileza, fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração nesta manhã de ensinamento bíblico para as nossas vidas. Nós temos que cada dia buscar transformação e nós não vamos nos conformar com o mundo. De um lado, de um extremo, nós temos a questão dos acontecimentos escatológicos, apocalípticos. Mas de outro lado, nós não podemos nos conformar, embora nós saibamos que haverá uma degradação, uma certa destruição, a pregação contra as verdades bíblicas, nós não vamos mudar de postura, vamos ser ferrenhos defensores da Bíblia, da ideia da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então estou pregando para um campo, para uma igreja que tem transformação de alma e de mente, louvado seja Deus. Que o Espírito Santo possa nos ungir todos os dias. Que o Espírito Santo possa imprimir em cada mente, criança, adolescente, jovem, senhor e senhora, as revelações do céu e seus pormenores. Coloque sua mão no coração e eu vou orar. Eterno Deus e Pai celestial, nós clamamos, meu Pai, pela inspiração do seu Espírito Santo, Senhor. Todas as manhãs na escola bíblica, todos os cultos nesse santo lugar, nesse santo altar, que a nossa mente transborde de transformação, que os nossos corpos sejam tocados, Senhor, pela sua glória e pelo seu poder, que nós possamos desfrutar, Senhor, mesmo que, meu Pai, neste mundo terrível, corrompido, daquilo que o Senhor tem prometido a cada família. Meu Pai, nós unimos nossa fé nessa manhã, nós estamos unidos pela transformação, para que cada família cresça, Senhor, que não haja divórcio, separação, que a verdade pregada seja a verdade de
Deus, aleluia. Que as nossas famílias cresçam na igreja, que os nossos filhos sejam, meu Pai, precursores, que sejam bênçãos na igreja. É isso que nós declaramos, que o Espírito Santo encha cada coração que está aqui. Seja cheio, meu irmão, seja cheio, minha irmã. Deixe a transformação de Deus transbordar em nossa vida, para até o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus seja louvado. Deus abençoe. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.